Boa noite, paz do Senhor Jesus. De pé como estamos, 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo de número 9. 1 aos Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 9, para a nossa meditação e reflexão dessa noite. Nós estamos no mês de abril, todas as quartas-feiras, e salvo engano, eu consegui vir até aqui todas elas, né? Nós estamos, obrigado, Isaac. Nós estamos numa campanha de oração e de ministração baseada no tema Em Abril, Deus abriu. Amém? Então, em abril, Deus abriu, né? Eu tenho vivido isso, portas abertas nos últimos dias, e nós temos declarado que em abril, Deus abriu. Espero que você tenha testemunhos para contar do que Deus há de abrir em o nome de Jesus. Eu vou ler esse texto desde já, mas antes, louvar a Deus pela vida do pastor Zaqueu, pastor Valdomiro, pela vida do pastor Eudes, companheiros que sempre estão conosco aqui nas quartas-feiras, pastor Ideildo também, mas hoje ele me falou da impossibilidade. Louvar a Deus pela vida do pastor Darlan, mais uma vez conosco, Deus abençoe abundantemente, e a todos quantos estão presentes aqui nesse culto de ensino da palavra de Deus. Amém? Eu tenho uma palavra rema para a sua vida. Quantos querem ouvir Deus falar? Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Antes de você sentar, deixa eu repetir. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E você senta-se dando melhor glória que você puder dar a Deus essa noite. Amém? Meus irmãos, na primeira quarta-feira desta campanha em abril, Deus abriu, eu estive aqui ministrando sobre a temática antes que Deus abra alguma coisa para mim, Deus primeiro abre em mim. Às vezes eu fico na expectativa de que Deus abra alguma coisa para mim, quando na verdade primeiro Deus quer abrir em mim. E aí eu falei o que é que Deus naquela ocasião queria abrir em nós. Abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos, abrir nossa audição, abrir a nossa boca e abrir os caminhos para que os nossos pés... Então, Deus abriu da cabeça a planta do pé. Na quarta-feira passada, nós já começamos a falar a respeito de algumas coisas de dentro para fora, né? Ou, já que Deus tinha aberto desde o alto da cabeça a planta do nosso pé, algumas coisas em nós, eu falei sobre para que nós estaremos ou precisamos estar abertos. E aí eu falei sobre que nós precisamos estar abertos para as oportunidades, precisamos estar abertos para o novo, precisamos estar abertos para as mudanças. Alguém lembra disto? Glória a Deus. Precisamos estar rendidos, né? Precisamos estar desprendidos. Precisamos estar entregues para tudo aquilo que Deus quer fazer em nós. Alguém pode dar brados de glórias a Deus por isto? Porém, na mensagem de hoje e na próxima, que será a última, salvo engano, hoje são 15, não tem mais duas, né? 15, 22, 29. Então, hoje é a terceira. Na de hoje, eu estava à tarde meditando um pouco, lembrando-me de alguns textos que falam sobre portas abertas. E me veio ao coração esse texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios,
no capítulo 16, versículo 9, quando ele abre a boca e diz: porque uma grande porta, ou uma porta grande e eficaz, se me abriu, mas há muitos adversários. E aí eu tenho aqui algumas análises, ou algumas considerações para fazer através desse texto. E eu não tenho dúvidas de que cada consideração dessa que eu for fazer será uma resposta profética para quem me ouve hoje à noite aqui. Você pode dizer amém? Então, antes que eu venha falar sobre que porta é essa que Deus hoje à noite vai abrir, posso ouvir um amém? Deixa eu declarar introdutoriamente já algo muito importante para você. Na vida espiritual, portas muitas vezes representam oportunidades. O que é que eu falei? Na vida espiritual, lembra que eu comecei para vocês falando que ia começar daquilo que Deus ia abrir em nós, para depois falar aquilo que Deus ia abrir para nós. Então, a partir de hoje, pelas outras duas, a gente vai falar sobre algumas coisas que Deus vai abrir para nós. Porém, nós precisamos entender o seguinte, que para a nossa vida espiritual, ou na vida espiritual, portas abertas, muitas vezes representam oportunidades. Pastor, e o que são oportunidades? Eu falei aqui outra vez que a palavra oportunidade, que tem a palavra porto no meio, a palavra oportunidade, ela tem a ver com um vento favorável que leva o barco ou a nau a um porto desejado. Então, oportunidade é aquilo que nos favorece, levando para o lugar certo. Então, por que não abrir a boca já agora profeticamente nessa introdução e dizer que se Deus vai abrir uma porta para alguém que hoje à noite me ouve, isso significa dizer que Deus vai abrir uma oportunidade. Isso significa dizer que Deus vai fazer com que os ventos soprem favoráveis para a sua vida e o seu barco, a sua nau chegue ao porto desejado, ao porto seguro. Então, na vida espiritual, muitas vezes portas representam oportunidades. Muitas vezes na Bíblia, portas também representam ciclos novos, ou novos ciclos, novos momentos, novas fases, novas etapas. Às vezes, na vida espiritual, porta, eu estou liberando já a palavra profética para quem está aqui. Às vezes, porta na Bíblia representa um direcionamento. Eu não tenho para onde ir, de repente Deus abre, me ajuda, Deus abre uma. Então, porta na Bíblia pode representar, na vida espiritual, digo melhor, pode representar oportunidades, pode representar novos ciclos, pode representar novos direcionamentos. Porta na Bíblia pode, aí é quase que literal, pode representar acesso novo. Eu vou repetir, pode representar acesso novo. Eu não sei vocês, mas de vez em sempre parece que na nossa vida estamos como que dentro de um labirinto. E de vez em quando a gente só bate a cara com a parede. A gente procura as saídas das enroscadas que a gente entra e não consegue achar. Mas se há uma palavra sobre abril, de que Deus vai abrir portas, eu declaro em o nome de Jesus, que esta porta que Deus está abrindo, tanto pode ser oportunidade que está surgindo, tanto pode ser novos ciclos que estão se iniciando, tanto pode ser um direcionamento novo que Deus está dando, como também pode ser um acesso novo que Deus está te dando. Mas você precisa sair daqui com esta ideia. Hoje, Deus vai abrir uma porta. Alguém pode dar glórias a Deus por isso?
Porque, na verdade, permita-me te dizer, a nossa mente evangélica, ela às vezes é muito pobre no quesito entendimento do que se é pregado no altar. Quando alguém diz que Deus vai abrir uma porta, a gente só pensa em emprego. Quando Deus diz que vai dar uma chave, a gente só pensa que é de um carro ou de uma casa. Chave na Bíblia não é para abrir porta de casa. Chave na Bíblia não é para abrir porta de carro. Chave na Bíblia é muito mais poderoso. Chave na Bíblia é domínio. Chave na Bíblia é poder. Chave na Bíblia é autoridade. Quem tem a chave tem o acesso. Vou repetir: quem tem a chave tem o acesso. E para se ter uma chave, tem que se ter uma porta. Então, nessa noite, eu não sei se é uma oportunidade nova, eu não sei se é uma fase nova, eu não sei se é um direcionamento novo, eu não sei se é um acesso novo, mas Deus diz: pode aproveitar e entrar, porque a porta está aberta. Porém, eu preciso dizer uma outra coisa introdutoriamente. Escuta só. Tem crente que fica atribuleixo quando a porta está fechada. Lembra que um dia, de domingo à tarde, os discípulos estavam todos com medo, trancafiados dentro de um quarto, de um cômodo. As paredes naquela época, meu Deus, eram grossas demais. A porta, Jesus amado, e estavam toda a porta trancada. Não havia acesso algum. Quem estava dentro não saía, porque eles estavam com medo. Quem estava fora não entrava. Se você é daqueles crentes que ficam preocupados porque a porta se fechou, diz a Bíblia que com porta fechada e tudo, Jesus ultrapassou a parede e disse para os discípulos que estavam com medo porque a porta estava fechada: Pai seja convosco. A porta se fechou, Pai seja convosco. A porta se fechou, Pai seja convosco. Eu tenho uma palavra penteca para liberar sobre a igreja do Tietê nessa noite. E qual é a palavra penteca? O Deus que nós servimos opera de porta aberta e opera de porta fechada. Você não pegou, vou repetir. O Deus que nós servimos opera de porta aberta e de porta fechada. E a própria Bíblia diz que ele tem as chaves de Davi. Ora, Davi era o quê? No sentido do título, Davi era o quê? Rei. E rei traz a ideia de quê? De domínio, de quê? Então ele disse: eu tenho as chaves de Davi. E quando eu abro? E quando eu fecho? Então pronto, irmão. Se ele está dizendo que em abril ele está abrindo uma porta para a nossa vida, quem é que vai fechar a porta que ele vai abrir? Então cada crente que hoje à noite me ouve aqui, vai ter uma porta aberta diante de ti. Essa porta, volto a dizer, ela pode ser uma oportunidade, ela pode ser um novo ciclo, ela pode ser um direcionamento novo e ela pode ser um acesso novo. A partir dessas 4 ideias, carro, emprego, apartamento, é só depois que tu entrar por estas. Só eu senti. As demais coisas é depois que eu aproveito a oportunidade, é depois que eu entro no novo ciclo, é depois que eu obedeço o direcionamento e é depois que eu acesso. Claro, óbvio, entendo que tem crente que já tem a facial do céu registrada. Você já viu nesses prédios hoje? CPF para quê? Cadastrou uma vez, tirou uma foto, mostra lá, faz o reconhecimento facial, está dentro. Crente que está face a face com Deus tem um reconhecimento facial já reconhecido. Vai acontecer na vida de alguém que está comigo hoje aqui, igual aconteceu na vida de Pedro. Era Pedro andando e a porta se abrindo. Pedro andando e a porta se abrindo. Alguém pode dar glórias a Jesus por isso? Pedro andando e a porta se abrindo. Você pode glorificar Jesus por isso?
Agora, escuta só. Nós já sabemos hoje o que é que porta representa. Repete após mim. Oportunidades. Novos ciclos. Direcionamentos. Acessos. Porta na vida espiritual pode significar uma dessas 4 coisas. Agora, Paulo diz, porque uma porta me foi aberta. E aí Paulo vai dar características desta porta. Então, esquece porta. Pensa em oportunidade, novos ciclos, direcionamentos e acessos. E destas coisas, uma das palavras que eu acho mais interessante para hoje, para essa geração, hoje é a palavra acesso. Eu tenho um amigo que costuma me dizer, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o telefone de quem tem. Então ele tem o acesso. As empresas que mais ganham dinheiro hoje no mundo, na verdade, sabe o que é que elas têm? Me ajuda! As empresas que mais ganham dinheiro hoje no mundo, sabe o que é que elas têm? Quantos carros a empresa Uber tem na rua? A empresa Uber? Nenhum. Quantos restaurantes o iFood tem? Nenhum. Quantos aviões a Decolar tem? Nenhum. E o que é que essas 3 empresas têm em comum? Elas têm o acesso. Ela conecta quem precisa de um carro com quem tem o carro. Ela conecta quem precisa de viajar com quem tem o avião. Ela conecta quem precisa comer com quem tem comida para vender. Elas têm o acesso. Você tem noção do que é porta que Deus está abrindo para você hoje? Então, esquece porta no sentido de emprego. A porta que Deus está abrindo hoje, ela pode ser uma oportunidade, ela pode ser um novo direcionamento, ela pode ser um novo ciclo, mas ela também pode ser um acesso. Amém? Agora, sabendo que porta pode ser uma dessas 4 coisas, o apóstolo Paulo, eu não vou entrar em questão aqui do contexto literal do que era essa porta. Óbvio que ele está falando aí de uma questão ministerial, evangelística, e eu tenho conhecimento disto. Mas eu vim aqui foi profetizar para quem me ouve. Então deixa eu aplicar. Como dizia um amigo meu lá do Ceará, a mensagem é minha e eu boto o que eu quiser dentro. Então escuta aí, dentro de acordo com o que a Bíblia me ampara. Então vamos lá. Eu já sei o que é porta. Agora, Paulo, ele descreve as características desta porta. Então escuta, Deus vai abrir uma oportunidade para você. Deus vai levar você para viver um novo ciclo. Deus vai te dar um novo direcionamento. E Deus vai te dar o acesso. Agora, esta porta, que pode ser uma dessas 4 coisas, ela tem características. Ela tem o quê? Então vamos lá. Primeira característica desta porta, que pode ser oportunidade, ciclo, direcionamento ou acesso. Primeira característica desta porta, é grande. Saiu um aleluia aqui no altar, eu vou repetir, é grande. É ampla. Parece ser muito didático, mas vai ser profético para alguém que está aqui. Aquilo que você quiser interpretar como porta, quando Deus abrir, não será pequena. Será grande, será ampla, será vasta. É óbvio, seria muita infantilidade da minha parte eu dizer para você que Deus não abre portas pequenas. Deus só abre porta grande. Eu já vi muita gente dizer isso. Deus não trabalha com portas pequenas. Deus só trabalha com porta grande. Mas verdade é, escuta isso. Se a primeira característica da porta que Deus vai abrir, ela é uma porta grande, eu não tenho outra coisa para dizer senão isto. Escuta isso. Deus não trabalha com portas pequenas quando o propósito que Ele tem para mim é grande. Pastor Darlan pegou. Vamos ver quem mais pegou.
Deus não abre porta pequena quando o propósito que Ele tem para mim é um propósito grande. Porque se a porta é um acesso, o acesso tem que ser compatível com a porta. E outra coisa, por mais que para você pareça ser pequeno, mas tu não tinha condições, eu vou repetir. Tudo aquilo que foge da tua alçada, tudo aquilo que foge das tuas condições e das minhas, tudo aquilo que foge do teu alcance, e Deus faz, é considerado grande. Talvez alguém chegue aqui e diga, eu tenho um testemunho para contar. Eu não tinha condição de morava na rua. E eu construí um barraco de madeira e agora eu não estou mais na rua. E aquela pessoa conta aquilo com uma alegria. Mas para quem tem uma casa própria e melhor, acha aquilo ali pequeno. Mas para aquela pessoa, aquilo ali foi uma porta grande. Porque essa visão de grande ou pequeno não depende da dimensão, do tamanho. Depende dos olhos de quem vê. E às vezes depende da aproximação, da distância que se está. Quando o avião é pequeno, está voando, e a gente está do lado de fora, ele é pequeno. Quando a gente está dentro, ele é grande. As coisas que eu fico vendo na vida dos outros, eu acho que é pequeno. Mas a coisa que eu vivo, eu imagino que é grande. Então deixa eu te falar um negócio, irmão. Escuta o que eu vou te dizer, e isso aqui é da mais pura verdade. Numa mesma rua, de frente para o outro, tinha um camarada que tinha uma loja com o mesmo segmento de que o outro em frente tinha, do mesmo nicho. Só que o da rua de lá crescia muito, e o dele aqui estava indo quase à falência. E os dois vendiam a mesma coisa. E ele ficava preocupado, por que o comércio dele não vendia e o do outro vendia. Ele passava o dia todo saindo da porta do comércio dele, para olhar a porta do comércio do outro, ver o tanto de gente, e aquilo era uma tristeza para ele, até que um dia ele não aguentou, atravessou a rua e foi perguntar para o dono do outro comércio, se eles vendiam a mesma coisa, por que o comércio dele crescia, e um dele lá não. A resposta do que crescia, foi dizer para ele, sabe por quê? Porque eu só cuido do meu. Você está cuidando do seu e do meu, mas eu só estou cuidando do meu. Então escute o que eu vou dizer, essa visão de pequeno ou de grande, não depende da minha visão sobre você, depende da sua própria visão. Então, tudo aquilo que Deus faz na sua vida, não é pequeno, é grande, porque você não tinha condição de fazer. Às vezes, eu já vi gente dar testemunho de coisas que a gente fica assim, meu Deus, como é que essa pessoa está dando testemunho, atribuindo isso a Deus, se uma pessoa poderia resolver? Mas ela talvez não tinha essa pessoa. E o que para mim parecia ser simples, para ela foi grande. Então cada um tem que viver o seu próprio milagre. Portanto, a primeira característica da porta, escuta só, se é uma oportunidade, vai ser grande. Se é um ciclo novo, vai ser grande. Se é um direcionamento novo, vai ser grande. E se é um acesso, se prepare, vai abrir coisa grande. Porque Deus não abre porta pequena quando o propósito é... Me ajuda. Deus não abre porta pequena quando o propósito é grande. Pode não ser grande para os outros, mas para você é, porque fugia da tua condição. E cá para nós. Tem gente que fica pedindo a Deus condição para poder fazer os seus projetos saírem dos papéis. Ou então, melhor dizendo, tem gente que fica pedindo a Deus condições, recursos. Deus, se tu me der recurso, eu prometo que eu elaboro um projeto. Sabe quando é que esse recurso vai vir? Nunca. Deus não dá recurso para quem não tem projeto. Agora Deus dá recurso
para quem tem projeto. Quem vem primeiro não é o recurso. Quem vem primeiro é o projeto. Porque se o recurso vier e chegar na nossa mão sem um projeto, a gente desvia o recurso. Primeiro eu preciso ter um projeto, para depois eu ter o recurso. Tu tens um projeto? Se prepare, Deus vai mandar o recurso. E se prepare mais ainda, segundo o que Paulo disse, a característica desta oportunidade, deste novo ciclo, deste direcionamento e deste acesso é grande, é imenso, é amplo. Isto fala da dimensão. Por favor, abre a tua boca profética junto com a minha. E após mim, diga assim, ó, a porta, fala bem forte, a porta que Deus vai abrir para a minha vida é imensa. Você pode dar glórias ao nome de Jesus por isso. Então a primeira característica da porta que Paulo diz que Deus abriu para ele, fala do tamanho, fala da dimensão, diz que ela é grande. Nenhuma porta é pequena. Deus não abre porta pequena quando o propósito dele para a nossa vida é, só mais uma vez, Deus não abre porta pequena quando o propósito para a nossa vida é. Ele disse para a igreja de Filadélfia, eis que diante de ti eu pus uma porta e que ninguém pode. Você sabe qual era a porta aberta? Em Apocalipse, lembrei-me disto agora. Em Apocalipse existem 4 portas que são abertas, no capítulo 2 e no capítulo 3. Quantas portas eu falei? 4. A primeira porta, na verdade 3 portas. A primeira porta, ele disse assim, olha o que ele disse. Eis que diante de ti pus uma porta que ninguém pode fechar. Essa porta para Filadélfia era a porta da oportunidade. Quem estava em Roma e ia para Jerusalém, Roma era o império, ia para Jerusalém, tinha que passar por Filadélfia e vice-versa. Então era uma viagem, era uma cidade que quem ia ou quem vinha, quem ia para a capital do poder ou para a capital da adoração, passava por Filadélfia. Ligava esses 2 pontos. Tinha porto, tinha tudo, era turístico. Então, era uma grande porta de oportunidade, de pregação para a igreja. Porta. A segunda porta que é aberta em Apocalipse é 3:20. Quando ele diz, eis que estou à porta. Eis que estou. E se alguém abrir, eu entro. Se alguém abrir, eu entro. E depois que eu entro, eu faço uma festa. É a porta do coração. É a porta da onde? E a terceira porta de Apocalipse é em Apocalipse 4, versículo 1. Quando, depois destas coisas, João disse, eis que eu olhei e vi uma porta aberta no céu. E eu escutei aquela mesma voz que falou comigo no capítulo 1, dizendo, sobe e passa pela porta, pelo acesso, porque eu vou te mostrar. Olha aí, ó, depois dessas coisas, olhei e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu. E uma voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, disse, sobe para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois destas coisas. Então, para que ele tivesse acesso à revelação, ele teve que passar pela... Então, olha só, a porta da oportunidade, a porta do coração e a porta da revelação. Foram as 3 portas abertas em Apocalipse. Então, irmão, deixa a tua mente correr frouxa. Porta pode ser muita coisa da Bíblia. E hoje Deus está dizendo que aquele está abrindo é grande. Aquele está abrindo é grande. Escuta, não é a porta em si que é grande. Porque não existe porta grande. É a oportunidade que é grande. Para entrar num estádio que é grande, precisa de uma porta do tamanho dele? Não. Às vezes só dá para entrar de 1 por 1 lá para poder mostrar o bilhete na catraca, se é que ainda tem bilhete. Não é assim? A porta é pequena, mas dá acesso a um lugar, pronto, pegou. Porque tem gente que até despreza as portas, porque olhando assim de fora, acha que ela é... Só que a porta é um acesso. Pegou não. A porta é um acesso que pode me levar, me transportar para um lugar amplo.
Então vamos lá. Primeira característica da porta que Deus está abrindo para alguém aqui: ela será grande. Não é a porta em si que é grande. Ela vai te conectar a coisa grande. Vou repetir, ela vai te conectar a coisas grandes. Agora, olha a segunda característica da porta. Ele disse, uma porta grande e eficaz. Tem outra tradução, Vinícius, que diz oportuna. Promissora, tem tradução mais moderna. Mas olha só, é Apocalipse, não, é 1 aos Coríntios 16 e 9. Vai mudando a tradução. Ó, tanto tem eficaz, como tem a palavra oportuna. 16, 9. Ó, porque uma porta grande e eficaz. Muda a tradução. Vê se olha, porque uma porta ampla e promissora. O que é uma porta promissora? O que é a palavra promissora? É uma coisa que promete. Mas se ela promete, ela é para agora ou para depois? Me ajuda? Tudo aquilo que é promissor é para agora, Darlan, ou para depois? Para depois. Por isso que a Bíblia diz, não despreze o dia das coisas. Quem completa? Não despreze o dia das coisas pequenas. Já viu aquela velha máxima de que nos pequenos frascos de perfume, né, estão as grandes fragrâncias? Muda aí outra tradução, vê se a gente conta outra palavra interessante, para que eu venha explicar para você. Porque uma porta ampla e promissora. Pois encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho. Sabe qual é a segunda característica da porta que Deus está te abrindo? Além de ser grande e ampla, você vai ter chão para andar. Você vai ter chão para andar. Ela é eficaz. Ela é eficaz. Ela tem eficácia. Ela produz. Ela é promissora. Eu não estou preso nela agora. Eu estou na expectativa do que ela pode oferecer. Às vezes a gente é enganado, porque a proposta do diabo é diferente da proposta de Jesus. A proposta do diabo, primeiro ele mostra o benefício, depois vem o prejuízo. Na proposta de Jesus, primeiro ele mostra o prejuízo, depois vem o benefício. Vamos ver se isso é verdade. Proposta do diabo. Está vendo tudo isso aqui? Benefício. Vou te dar, se tu se prostrar e me adorar. Qual seria o prejuízo disso? Proposta de Jesus, primeiro é o prejuízo. Você quer seguir a mim? Negue-se a si mesmo. Um dia um disse assim, para onde tu for eu vou. Ele disse, rapaz, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Pedro escutou aquilo e ficou preocupado. Depois daquele episódio, Pedro chamou Jesus de canto e disse, vem cá, Jesus. Tu disse agora há pouco ali que não tinha nem onde dormir. E nós, que largamos tudo por ti? Ele disse, não, para vocês o negócio é diferente. Quem largou tudo por mim, aleluia, é 100 vezes mais nesta terra. E no céu a vida eterna. Então escuta, a porta que Deus está abrindo para a nossa vida é grande. E a porta que Deus está abrindo para a nossa vida é promissora. Promete. Talvez de início eu não me atrevo a dizer que gostei da porta. Escuta, irmão. Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Gênesis 12, do 1 ao 3. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus familiares, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Versículo de número 2. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para todos os outros. Versículo 3.
Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Olha o versículo 4, o que é que diz? Abraão tinha 75 anos quando partiu. Irmão, quem recebe uma promessa dessa? Vai com fé ou com medo? Está com medo de falar? Quem recebe uma promessa dessa, vai com fé ou vai com medo? Com fé, irmão. Deus não disse, irmão, você não ia não? Debaixo de uma promessa dessa? Ele foi. Porque Deus disse que a terra ia manar leite. E o que é que ele faz? Deus disse até que a terra, olha os 5, vai lá. Ele levou Ló junto, levou a mulher. Aí, olha só, o texto vai se desenvolvendo. Deus disse que a terra era ampla, sim ou não? Abraão, a terra lá é ampla e boa. Mana leite e Abraão sai. Obedece. Abraão faz tudo direitinho. Abraão faz tudo. Agora olha o versículo 10 aí, Vinícius. Naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão disse, doido é quem fica aqui. Estou falando aqui na minha versão cearense. Eu vou embora daqui. Irmão, no versículo 1, 2 e 3, Deus diz, pode ir que a terra é boa. A terra é larga. A terra mana leite, o homem vai. Quando o homem chega lá no versículo 10 versículos depois, o que é que ele encontra lá na terra? É fome. Mas anos depois, Moisés manda espias olhar a terra. E o relatório foi o seguinte, rapaz, a gente viu lá um cacho de uva que 2 homens estavam com dificuldade de levar. Então aquela terra, no dia que Abraão chegou, tinha fome. Mas ela era uma terra que manava leite, uma terra que produzia e produzia muito. Você percebe que às vezes nós somos imediatistas e este imediatismo nosso faz a gente chutar o pau da barraca e sair do canto, do lugar antes do tempo. Só por causa de uma fomezinha? Eu vou ficar aqui não, porque Deus mandou vir para cá, tu é penando aqui, sofrendo. Calma! Se essa oportunidade, esse novo ciclo, esse direcionamento e esse acesso foi Deus quem abriu, isto aí é promissor. E se é promissor, não é para agora, é para quando? Para depois. Então aguenta firme. Todo empreendimento grande demanda tempo. Demanda o quê? Tempo. Não dá para trabalhar hoje e sacar o FGTS amanhã para dar a entrada de casa. Quanto é que vai ter lá? Não vai ter nada. Então eu estou profetizando que Deus vai abrir uma grande porta. E eu estou profetizando que essa porta ela é promissora. Procura alguém penteca que está ao seu lado e diga: a porta é grande e a porta é promissora. Então, no dia que tu entrar por essa porta, pelo amor de Deus, não desista! Planta os teus pés lá, habita lá e fica lá. Porque é de lá que o socorro de Deus virá. Deixa eu liberar uma outra palavra para a sua vida. Para o lugar que Deus nos envia, é lá que está a provisão. Eu vou repetir, para o lugar que Deus nos envia, é lá que estará a provisão. Tá, vamos encerrar. Terceira e última característica dessa porta. Eu não sei se você vai gostar. 1 aos Coríntios 16 e 9, Paulo diz, a porta é grande. A porta é promissora. Aí ele diz, embora muita gente nessa tradução esteja contra mim. Noutra tradução, ele diz, há muitos adversários. Muda aí a tradução, vê se a gente encontra. Embora haja muitos inimigos, muda aí a tradução. A ideia é a mesma. Olha só, uma outra tradução, a primeira lá que foi usada, vai dizer, porta é grande, é eficaz, está aberta para mim, e há muitos adversários. Então, olha só, a terceira, vou parar aqui, eu poderia dar uma quarta, mas vou parar aqui. Terceira característica da porta que Deus está abrindo para você, ela é grande. 2, ela é
promissora, vai dar certo. Você não pode estar vendo agora, mas daqui a alguns dias você vai começar a ter dificuldade de carregar os cachos de uva da terra. Agora tem uma terceira característica, pelo amor de Deus. Guarda esta. Você pode até esquecer das outras duas, mas não esqueça esta. A terceira característica da porta, ela é uma porta disputada. Sabe por que ela é disputada? Por causa das outras duas características. Porque ela é grande e porque ela é promissora. Quem é que vai brigar por portinha, irmão? Fala para mim. Eu vou usar aqui como figura de linguagem, mas eu sei que isso aqui não acontece, ok? Por exemplo, a gente vai em igrejas que o povo disputa, briga para pegar o microfone no domingo, para pregar. Isso aqui não acontece. Nos últimos aqui, eu empurrei alguns, vai lá, prega. Não, deixa para tal dia, deixa para tal dia. Mas tem lugar assim? Tem ou não tem? O pastor está pregando, ou tem alguém pregando, e o camarada está lá calado, virando a Bíblia para lá e para cá. Não dá um glória. Mas quando pega no microfone, quer que todo mundo venha junto com ele. Tem gente assim, eu já participei de um monte de culto por aí, irmão. Então, escuta só. Escuta bem isso. Você vê as pessoas disputando para pregar no domingo. Mas você não vê ninguém tomando o folheto da mão do outro. Me dá, quem vai para a favela hoje sou eu. Me dá esse folhetinho aqui, essa literatura, quem vai falar de Jesus hoje sou eu. A gente vê essa disputa? Não, então escuta só. Ah, pastor, eu estou num lugar ali, estou numa porta ali, abri um negócio ali, comecei um trabalho evangelístico ali, mas pastor, eu vou falar para o senhor, eu nunca pensei que ia ser tanta dificuldade, ou que ia ter tanta dificuldade. Se tu falar isso para mim hoje, eu falo até línguas estranhas. Isso é sinal de que a porta é grande e promissora. Ninguém briga por aquilo que não tem valor. Sabe essa porta que tu está doido para abandonar por causa da briga? É só tu sair. Está cheio de gente querendo entrar. Por isso que eles estão brigando contra ti. Pastor, mas por que eles estão brigando contra mim? Porque eles, os teus inimigos, viram o que tu ainda não conseguiu enxergar. Que a porta é grande e é promissora. E aqui eu encerro. Eu quero declarar esta palavra bíblica e profética para alguém que hoje à noite está aqui. Essa porta é uma oportunidade, essa porta é um novo ciclo, essa porta é um novo direcionamento, esta porta é um novo acesso, e Deus manda eu dizer, é grande, é eficaz, promissora, e ela é disputada. Mas você vai fazer igual lá no Nordeste. Você vai pegar essa porta e vai dizer, meu filho, aqui é de Maroca. Nem se vende, nem se troca. Você vai fazer, para encerrar, igual Jesus amado, essa altura do campeonato, igual a herança do... Me ajuda. Nabote. Que o Acabe disse, rapaz, eu quero essa tua vinha, dou não. Eu troco por uma melhor, do lado do meu palácio. Quero não. E por que você não faz isso? Porque essa vinha aqui é uma herança. E guarde-me o Senhor de eu entregar a herança do meu pai. Olha o que Acabe disse. Eu tenho uma muito melhor do que essa. Se eu fosse Nabote, eu disse, então fico com ela. Deixa eu aqui com a minha. Irmão, às vezes tem coisa na nossa mão que a gente não consegue ver o potencial, enxergar. E os inimigos conseguem. Quantas pessoas não já enxergaram em mim coisa que eu não consigo enxergar? Quantas pessoas já enxergaram em você? Quantas pessoas já chegaram para você, rapaz, você era para estar longe já. E nem você viu isso ainda. Mas hoje não, hoje Deus vai abrir os nossos olhos. E nós vamos sair daqui enxergando, juntamente com os inimigos, que a porta é grande, que a porta é promissora, a porta é disputada,
Mas deixa eu terminar dizendo algo para você. A quarta e última característica da porta. Tá bom, vai. É grande, diga glória a Deus. É promissora. É disputada. Mas foi aberta para mim. Não foi o que Paulo disse? Porque uma grande e eficaz porta me foi aberta. Não foi para o Zaqueu. E a do Zaqueu não foi para mim. A do Valdomiro não foi para mim. E vice-versa. A minha não foi a dele. Então, olha só. Você vai sair daqui hoje com as oportunidades, com os novos ciclos, com os direcionamentos e com os acessos abertos. E eles serão grandes, serão promissores, serão disputados. Mas você não vai largar a mão deles. Você pode aplaudir Jesus? Fica de pé, por favor. Esta é a palavra profética da noite de hoje.